Saber Direito desta semana, a gente fala sobre direito empresarial. Vamos ver as tipificações empresariais, nomes empresariais do estabelecimento, as obrigações da empresa e muito mais. As aulas são com o professor Fabrício Jonatas. Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do Saber Direito. Essa semana, a gente está trabalhando com a teoria da empresa, um curso de direito empresarial para que você tenha mais familiaridade com essa matéria. Na primeira aula, nós trabalhamos ali a teoria geral da empresa, trabalhamos um pouquinho da teoria dos atos de comércio, já vencida, já. Então, dentro da teoria da empresa, a capacidade, a questão dos registros empresariais, trabalhamos um pouquinho também com microempresa, empresa de pequeno porte, o MEI, falamos sobre o estabelecimento e o nome empresarial. Nessa aula, nós vamos estudar um pouco sobre as obrigações do empresário e também dos auxiliares que vão organizar e dar a possibilidade do empresário conseguir exercer a sua atividade empresarial com qualidade. Iniciando a nossa aula, nós temos aqui as obrigações. Dentro das obrigações, nós trabalhamos, dentre elas, já falamos, os registros empresariais. É uma obrigação do empresário que ele exerça a atividade empresarial, rotineira, cotidiana, mas depois do seu registro. Inicialmente, ele abre a sua estrutura com o seu registro empresarial. Isso é obrigatório. Ele tem uma disposição de que pode ser responsabilizado civil, penal e administrativamente se ele exercer a atividade empresarial sem o devido registro. E ainda, ele tem toda a responsabilidade, recai sobre ele de forma íntegra. Não há como ele se esquivar das responsabilidades empresariais, uma vez que ele não é registrado. Ele não pode utilizar o não registro como uma forma de fugir da sua responsabilidade. Será responsabilizado sim. E olha só o risco que ele corre. A responsabilidade é ilimitada. Ou seja, não está limitado ao capital social da empresa. A responsabilidade dele vai além. A responsabilidade, ela atinge o patrimônio privado do sócio e do empresário. Ele vai arcar com todas as responsabilidades sem nenhum tipo de proteção, sem nenhum tipo de cuidado por meio da legislação, por ele não ter um registro empresarial. Isso daí é muito comum. Nós temos algumas sociedades, algumas empresas que não têm o seu registro. Para isso, o Estado tem as suas formas de fiscalização e as responsabilidades que recaem. Nós trabalhamos também a questão da escrituração empresarial. É uma obrigação do empresário que ele mantenha os seus livros de escrituração contábil. Alguns livros são obrigatórios, alguns livros são facultativos, mas ele tem essa determinação. Dentro dessa escrituração, a gente trabalha com uma função básica de, primeiro, a questão fiscal, de declaração, de determinação legal para a Receita Federal e congêneres aí que trabalham com essa regulamentação da tributação. E nós temos também uma questão de necessidade de apoio dos profissionais, principalmente de contabilidade, que regem essa escrituração e vão regendo todo o caminhar da atividade empresarial, principalmente no que tange aos balancetes, aos balanços patrimoniais, para demonstrar a evolução e o desenvolvimento empresarial. Dentro dessa característica da escrituração, nós temos os chamados livros fiscais. A legislação coloca como livros fiscais obrigatórios aqueles que são oriundos dentro da atividade específica. Por exemplo, você tem o livro de duplicatas. Ele é obrigatório para aqueles que expedem duplicatas, para aqueles que trabalham com as duplicatas, para aqueles que trabalham determinados com esse título. Mas nós também temos os títulos que são obrigatórios a todos aqueles que exercem atividade. Esse livro é o livro diário.
O livro diário, ele é uma determinação legal que todas as atividades empresariais devem ter. O livro, ele traz uma particularidade. Os livros fiscais, eles reconhecem a movimentação e a preocupação de que eles não podem ser alterados pelo viés de dar a veracidade da atividade empresarial e que ele não pode trazer nenhum risco, ele não pode trazer nenhum dano de fraude. Dessa forma, a legislação coloca que a escrituração contábil no livro diário, ela deve seguir, primeiro, uma ordem cronológica. Não pode haver lançamentos de datas retroativas ou datas futuras. A ordem deve ser cronológica. Não devem haver entrelinhas, anotações em entrelinhas. Não deve haver também espaços em branco. Não deve pular linhas, não deve pular folhas, para que não se tenha um prejuízo e uma possibilidade de alteração desse livro. Lá na legislação, ele também tem a questão da vedação a borrões e rasuras. Por quê? Essas rasuras, esses borrões, eles colocam em risco a qualidade e a veracidade daquele documento. Porque aquele documento rasurado, ele pode ter, sim, sido alterado de forma dolosa para trazer uma informação que não é fidedigna ao dia, à escrituração contábil que aquele livro deve traduzir. Então, dentro dessa normativa, nós temos várias condições, principalmente questões de provas, questões de concurso, que trazem essas perguntas. Por exemplo, sobre a forma de se escriturar um livro, a forma de se preencher aquele livro. Lembrando que é extremamente necessário que o empresário ele tenha os seus auxiliares, aqueles que participam, aqueles que ajudam ele a organizar. Nesse caso, nós temos como auxiliar o contador, para que ele possa ajudar a preencher esses livros. Esses livros, em regra, nós temos em papel, livros ali físicos. No entanto, com a evolução da tecnologia, com a evolução dos sistemas de escrituração, a evolução também do sistema do e-social, a junta comercial eletrônica, nós temos também a escrituração mecânica, a escrituração automatizada. Essa escrituração, ela vai trazer uma facilitação por meio de programas. Os programas que são instalados nos computadores, e eles fazem essa escrituração, essa notificação dia após dia. Com essa escrituração, é possível, por meio da certificação digital, garantir a veracidade das informações e também é possível que se faça a autenticação dos livros junto à junta comercial. A junta comercial faz esse acompanhamento para verificar a assinatura dos livros, o preenchimento dos livros, a prestação de contas, principalmente dentro das logísticas voltadas para a questão patrimonial, para a questão de arrecadação de tributos e fornecimento de notas fiscais. A questão dos livros automatizados, eles trazem uma facilidade aonde você tem dos lançamentos do balanço patrimonial, você tem a questão dos resultados econômicos, do crescimento da atividade empresarial e também, lá no artigo 970, ele traz uma diferenciação de uma categoria, que são os microempresários e os empresários de pequeno porte. Eles têm um tratamento diferenciado. Dentre os tratamentos diferenciados que eles possuem é a não obrigatoriedade dos livros. Porque eles têm uma facilidade para poder prestar as suas contas. É feita a prestação de contas, é feito todo o recolhimento tributário, mas por meio de contador. E esses livros, eles se tornam facultativos para essa categoria, por causa da facilidade e a desburocratização que vem a ser aplicada para esse grupo do 970 do Código Civil. Nós temos também a questão das validades da escrituração. Ela vai trazer para a gente uma obrigatoriedade lá no 1183, uma preocupação do legislador na hora de se preencher o livro. É muito importante o preenchimento, porque é a partir daquele livro
que o empresário vai poder prestar as suas contas, o empresário e os sócios vão poder verificar o seu crescimento econômico e saber da viabilidade da continuidade empresarial. Muito importante nos dias de hoje. Nós passamos por um momento de crise. Nós estamos numa derrocada e iniciando o crescimento. Para que esse crescimento seja sustentável, a busca do pleno emprego, lá nos princípios da ordem econômica, nós precisamos saber se essas empresas estão crescendo. Como sei que a empresa está crescendo ou não? Os livros contábeis trazem essa possibilidade. Nós temos dentro desses livros contábeis a possibilidade, por exemplo, de verificação de todo o patrimônio empresarial. Se esse patrimônio empresarial ele está em crescimento, se ele está estagnado ou se ele está tendo perda. Nós temos também a questão dos inventários. O inventário, ele traz a questão patrimonial envolvendo, primeiro, o estoque. O estoque da capacidade do empresário, da capacidade da sociedade. Aquele estoque, ele tem valor econômico. É um estoque que ele teve um custo para se adquirir aquele estoque. Aquele estoque é um valor que está à disposição do empresário ou da atividade da sociedade para que ele seja colocado em mercado, para que eles possam se transformar em ativos, para que ele possa se desenvolver e dar seguimento. Outro ponto também do inventário, você tem os patrimônios, dentro do patrimônio ativo, dentro do patrimônio passivo, dentro das perdas e dos crescimentos. Você tem, por exemplo, as valorizações. Dentro dessas valorizações, nós temos ali moedas. Você tem moeda estrangeira, investimento, você tem títulos de Estado, você tem ações. Tudo isso pode ser caracterizado dentro dos livros fiscais, aonde vai ser determinado o crescimento do inventário e o desenvolvimento patrimonial. Um ponto bastante interessante, uma vírgula dentro dessa questão de patrimônio empresarial, tem sido a questão das moedas, das criptomoedas, das moedas eletrônicas. Nós temos um crescimento bastante expressivo das criptomoedas no nosso cotidiano. No Brasil, existe um comércio, existe todo um desenvolvimento das criptomoedas com algumas moedas, por exemplo, o Bitcoin, que é a mais famosa delas. Você tem uma flutuação de mercado. E várias pessoas jurídicas, tanto pessoas físicas quanto jurídicas, estão investindo nessas moedas. Então, elas têm um crescimento e um faturamento. No entanto, a Receita Federal tem buscado meios de criar resoluções de poder haver uma declaração dessas moedas. Por quê? Se tratam de moedas que são uma especulação no mercado financeiro. Você não tem um lastro dessa moeda do qual você tenha a disponibilidade de exercer um crescimento patrimonial. A especulação, ela pode, primeiro, estar alta e no mesmo dia ela cair. Ela pode começar uma alta e acabar em baixa, e ao contrário também. No entanto, a Receita Federal tem buscado normativas para que sejam declarados esses ativos, essas moedas eletrônicas. Hoje já é possível fazer negócios com moedas eletrônicas, com criptomoedas. A China já antecipou que no ano de 2020 pretende lançar como moeda oficial uma criptomoeda, uma moeda virtual, de onde eles têm uma criptografia, um controle daquela expedição de moedas. Assim, eles alegam que eles podem reconhecer essa moeda em qualquer ambiente, ela tem uma numeração, ela tem ali uma caracterização, e assim eles podem identificar, diminuindo assim a possibilidade de corrupção. O que nos interessa aqui é falar sobre esse patrimônio. A criptomoeda é um patrimônio, é um ativo, no entanto, ela compõe o patrimônio empresarial e ela precisa ter esse crescimento, esse desenvolvimento declarado. Então, dentro dos livros de desenvolvimento do inventário, é importante que esse crescimento seja notificado rotineiramente. Nós temos também, dentro desse desenvolvimento, desse crescimento, a necessidade de notificar, dentro dos inventários e dos livros fiscais, os balanços patrimoniais, dentro dos valores mobiliários. Nós temos também ações,
créditos dentro de uma realidade bastante interessante, de que é bastante literal a obrigatoriedade de apresentar o patrimônio da empresa, uma vez que credores precisam conhecer a realidade financeira daquela empresa. É importante saber qual é a condição de exercício da atividade empresarial. Se aquela atividade empresarial está sendo valorada, se aquela atividade empresarial ela está em crescimento, uma vez que os credores têm a disposição de aguardar pelo seu pagamento. No entanto, quando eles percebem que a empresa está em dificuldade financeira, ela corre algum tipo de risco, os credores têm como antecipar a sua cobrança. Por exemplo, dívidas já vencidas de credores, elas podem ser objeto, por exemplo, de uma ação, um pedido de falência. Então, é importante que esses livros fiscais estejam atualizados com a questão do balanço patrimonial para prestação de contas, até mesmo para que seja feita uma contestação dessa ação, esse pedido de falência, e demonstrar a saúde financeira da atividade empresarial. Lembrando que os livros fiscais, eles trazem a saúde financeira da empresa e toda a informação de patrimônio e movimentação daquela empresa. Ou seja, não são públicos. Eles são livros que são de uso e propriedade da empresa. De forma judicial, o juiz tem acesso a esses livros caso exista a necessidade de comprovação. Por exemplo, em uma ação de um crime falimentar, de uma ação de movimentação ali dentro de uma recuperação judicial, do qual o empresário quer demonstrar que existe realmente a sua saúde financeira e a possibilidade de recuperação. E também quando a empresa está envolvida em possibilidades aí de fraudes. Hoje está muito comum falar nas questões do COAF, dos crimes fiscais, de toda a estrutura que hoje se discute no Supremo Tribunal Federal, da estrutura do COAF, das movimentações financeiras, e hoje o IFE, né? Nós temos essa necessidade de resguardar a imagem fiscal da empresa e só apresentar quando houver extrema necessidade e uma determinação judicial para tal. Qualquer quebra nessa imagem, nesse sigilo da forma fiscal da atividade empresarial pode trazer um prejuízo, pode trazer um dano à empresa. E ainda, um dano à personalidade jurídica e de toda a sua caracterização, do seu sigilo empresarial, do seu segredo e das suas proteções fiscais. Dentro das obrigações, nós também temos a questão da responsabilidade. A responsabilidade empresarial, a responsabilidade do capital social, nós já viemos falando no decorrer do curso das questões de capital social, de capital subscrito, de capital integralizado, e aí nós chegamos aqui num ponto aonde eu te coloco que é uma das obrigações do empresário em manter o seu capital atualizado, a sua questão do patrimônio atualizado, porque existe a responsabilidade empresarial. Lembra lá do empresário individual de responsabilidade limitada, da sociedade limitada? O que vem ser essa limitação? É justamente toda e qualquer responsabilidade do qual a personalidade jurídica venha a receber, venha a fazer parte por meio de um negócio jurídico, de qualquer seja a sua natureza, e ele passa a ter a obrigação de satisfazer aquele crédito do qual ele deu parte, ele deu origem. E nessa satisfação existe uma limitação. Ele tem a responsabilidade, na limitação, até o teto do capital do qual a empresa dispõe. Lembrando que esse limitado é uma limitação da responsabilidade até o capital social, uma vez que ele vai limitar a proteção da responsabilidade do capital para que não recaia sobre a pessoa
que exerce atividade empresarial como pessoa física. O patrimônio privado do sócio ou patrimônio privado do empresário. Você tem essa proteção, você tem essa caracterização muito singela, aonde a responsabilidade, uma vez que cumprido todos os requisitos de obrigação, de prestação de contas, de registro, das obrigações, essa responsabilidade recai sobre o tipo empresarial. E ele vai ter essa responsabilidade para proteção do seu capital privado e para colocar à disposição de credores o seu capital empresarial, o seu capital social, para que ele possa satisfazer as suas obrigações. Dentro dessa condição também da responsabilidade, nós temos um ponto que é bastante interessante dentro das mídias de responsabilidade das propagandas. Nós temos algumas propagandas que elas podem ser caracterizadas como propagandas enganosas. A propaganda enganosa de um produto ou a propaganda de omissão, enganosa por omissão dos danos que aquele produto pode trazer. Você tem dentro dessa responsabilidade da propaganda do produto, a personalidade jurídica, ela é responsável pelo serviço que ela oferece, pelo serviço que ela presta, tem que ter garantia. O produto ele tem que ser apresentado com a sua data de validade, com todos os riscos que ele possam causar, com as suas características específicas devem ser apresentadas. No entanto, existem propagandas que, primeiro, elas são enganosas pela qualidade do produto ou pela extensão, pela utilização do produto. Segundo, ela pode ser enganosa também no que tange à questão da omissão. A omissão do risco que aquele produto pode trazer, a omissão da qualidade daquele produto, como que aquele produto deve ser utilizado. Por exemplo, algumas ações foram manejadas no sentido da responsabilidade da propaganda enganosa de um aparelho de celular que ele era colocado na borda de uma piscina e várias gotas de água sobre a tela daquele celular. Vários consumidores adquiriram esse celular sobre a influência daquela imagem, acreditando que aquele celular ele era à prova d'água. Onde, na verdade, o que a empresa, o que a marca daquele aparelho alegou que ele não era à prova d'água, ele era resistente a respingos de água. Então, aqueles que molharam o aparelho e tiveram ele queimado, a garantia não cobriu, porque a responsabilidade foi por mau uso. Então, não caberia a reparação daquele produto. As pessoas se sentiram lesadas e juntaram as fotografias, as imagens das propagandas de responsabilidade daquela marca, alegando uma propaganda enganosa. Isso daí também é uma obrigação por parte dos empresários de qualificarem e demonstrarem de forma correta os seus produtos. Nós temos também, dentro dessa questão de responsabilidade, bastante interessante, a questão de produtos ou de atitudes, de atos que possam incitar a abusos, a violência, a discriminação. Todas essas propagandas, todos os produtos que eles possam incitar a violência, abuso e discriminação, eles são caracterizados como uma propaganda abusiva, produtos abusivos, e eles são de responsabilidade da atividade empresária e de obrigação que o empresário ou a sociedade sejam responsabilizados pelos danos que forem causados. Há alguns anos atrás, em um período muito próximo ali do Dia da Criança, uma marca que faz a comercialização de uma bonequinha bastante conhecida aí pelas meninas. A bonequinha, ela tem uma vestimenta e uma pintura no seu corpo e, de acordo com o Inmetro, o nível de chumbo da tinta daquela bonequinha estava acima do nível permitido, muito próximo da semana do Dia das Crianças, ou seja, muito próximo de uma venda exagerada daquele produto. Acabou que, por determinação do Inmetro, do produto não estar dentro das condições ideais, todas aquelas bonequinhas, aquele produto foi recolhido e tirado do mercado. Porque a responsabilidade
da empresa, os danos que podem causar aos consumidores. Nós temos um Código de Defesa do Consumidor muito forte, um Código de Defesa do Consumidor que ele vem resguardar e proteger a parte hipossuficiente, que é o consumidor, e ele deve ser protegido de todos e quaisquer males que os bens ou os serviços possam trazer àqueles que adquirem os produtos. Dentro dessa realidade da responsabilidade também, nós temos a desconsideração da personalidade jurídica, já falamos em algumas aulas aí para trás de algumas possibilidades da desconsideração, mas eu trago aqui para você também a desconsideração da personalidade jurídica inversa, aonde ele traz para nós uma possibilidade de desconsiderar a personalidade jurídica quando o empresário ou a sociedade, com o objetivo de fraudar credores da sua pessoa física ou até mesmo fraudar dentro da relação conjugal matrimonial, o empresário ou a sociedade, eles transferem o patrimônio da personalidade física para a personalidade jurídica. Dessa forma, existe uma situação em que todo o patrimônio da pessoa física está dentro do patrimônio da pessoa jurídica. Então, a pessoa física, ele fica ali como um insolvente, uma pessoa que não tem patrimônio, não possui uma renda, não possui um patrimônio, e ele não tem condição de arcar com os seus custos. Essa condição foi bastante comum, bastante discutida nas relações matrimoniais, aonde, dentro da relação matrimonial, o marido, tentando fraudar a possibilidade de divisão do patrimônio no fim do matrimônio, ele transferia todo o patrimônio privado para dentro, todo o patrimônio da pessoa física, o privado dele, para dentro da pessoa jurídica. Assim, no ato da separação patrimonial, ele declarava que não possuía nenhum tipo de patrimônio. Com o advento do novo Código de Processo Civil, veio a desconsideração da personalidade jurídica inversa, a partir do artigo 133 até o 137, e ele traz uma dogmática de que é possível quebrar a personalidade jurídica da PJ para trazer aquele patrimônio e devolver para a pessoa física, para que assim seja feita a partilha de bens da forma ideal, da forma como a lei determina. E ainda, não só nessa relação matrimonial, também na relação de credores da pessoa física. Então, dentro dessa continuidade da desconsideração da personalidade jurídica, nós também temos a obrigação do empresário em se resguardar na ordem da pessoa física e na ordem da pessoa jurídica. Outro ponto da nossa aula são os auxiliares da empresa, os auxiliares do empresário e da sociedade empresária. Esses auxiliares são pessoas qualificadas dentro das suas disposições para poder exercer a atividade empresarial em conjunto com o empresário e os sócios. Dentre esses auxiliares, nós temos auxiliares que eles podem ser autônomos ou que eles podem ser empregados. Ou seja, são auxiliares que exercem a sua atividade como um prestador de serviço ou ele pode ser um empregado, estar dentro da estrutura da atividade empresarial, para poder dar continuidade à sua atividade de auxílio, de continuidade ali, para apoiar o empresário. Nós temos, dentre eles, os mais comuns que nós podemos trabalhar são os contadores, os prepostos, os gerentes. Começando aqui como os contadores, nós temos a maioria dos contadores caracterizados com a sua atividade como autônomos. O contador possui o seu escritório e as empresas são a carteira de clientes que o contador exerce a sua atividade. Nada obstante que uma instituição, de acordo com o seu tamanho, de acordo com a sua disponibilidade, ela pode ter o seu setor contábil, o seu setor financeiro, pode ter o seu setor jurídico, tá? Para que ela possa reduzir, por exemplo, custos. Ele vai ter um empregado com a qualificação específica para prestar contas, para fazer lançamentos contábeis, para fazer consultoria jurídica, enfim.
Esses auxiliares, eles vão exercer uma atividade dentro dos contadores aí, eles vão exercer uma atividade de manejo dos livros fiscais, que nós já comentamos, todos os lançamentos necessários, todos os recolhimentos necessários. A rotina tributária de uma atividade empresarial, ela é bastante extensa e com datas pré-determinadas. Ou seja, cada período é necessário um lançamento específico e um recolhimento tributário. Caso não seja feito, esses recolhimentos eles podem gerar multas, eles podem gerar sanções e eles podem trazer prejuízos para o empresário. Daí a importância de se ter um contador de confiança e de qualidade. Hoje os contadores, eles têm as suas atividades uma facilidade para poder dar qualidade ao seu trabalho, que são os sistemas automatizados. Os contadores hoje, eles possuem, dentro de uma dogmática de lançamento ali das suas rotinas tributárias, eles possuem os sistemas para o lançamento automatizado. Isso faz com que o contador tenha o total controle e não se perca ali dentro dessas obrigações. É uma facilidade que eles possuem e eles também têm, dentro da sua qualificação técnica, a responsabilidade de orientar o empresário sobre o seu cotidiano, sobre o seu crescimento, sobre os seus furos de caixa, por exemplo. Quando ele não tem um desenvolvimento, quando ele não tem um crescimento ideal para o desenvolvimento daquela atividade. O contador, ele tem essa capacidade. Nós temos como auxiliares também, por exemplo, economistas, advogados, consultores jurídicos, para que eles possam demonstrar uma realidade de desenvolvimento. Uma categoria bastante recente que vem se destacando muito são os auxiliares dentro da atividade do marketing, principalmente no marketing nas redes sociais. O marketing nas redes sociais, ele vem trazendo uma importante determinação, uma vez que a abrangência das mídias sociais está cada vez maior e ainda um marketing mais barato, é um marketing mais acessível. Se você for procurar a audiência, por exemplo, dos canais abertos de televisão, é uma queda constante. A cada dia vem caindo o número de telespectadores. Você, por exemplo, que está nos assistindo, você está nos assistindo pelo YouTube, você está nos assistindo e viu a nossa chamada lá pelas redes sociais, do Instagram, do Facebook. Então você teve um acesso muito maior à nossa mídia por meio das redes sociais. E isso é uma das formas que os empresários vêm buscando para facilitar e aumentar cada vez mais a sua captação. Então, esses profissionais de marketing digital, eles têm exercido um trabalho bastante interessante, bastante importante, como auxiliares de captação de novos mercados para os empresários. Essas mídias, como já falei, elas têm um alcance, uma abrangência muito maior, uma facilidade. É uma das realidades que a gente vem atuando. Outro ponto, dentro dos auxiliares, nós também temos a necessidade de verificar alguns que estão dentro do cotidiano da atividade empresarial. Dentro desse cotidiano, nós temos, por exemplo, os prepostos. O preposto, ele é uma pessoa que representa a atividade empresarial. Essa representação, ele é muito utilizado quando ele vai ser um representante da empresa em ações de reclamações trabalhistas. Ele é o representante da empresa. E esse preposto, ele recebe uma carta de preposição, ele recebe um documento do qual ele é um representante da empresa. Ele fala em nome da empresa. No entanto, de acordo com a legislação, ele não tem o poder de negociar. Ele não tem o poder de exercer uma negociação de compra, de venda, de qualquer tipo de negociação da atividade empresarial. Ele é meramente um representante legal da empresa. No entanto, não há nenhum tipo de óbice se dentro da carta de preposição ele tiver no seu contrato ali essa autorização expressa. Mas lembrando, ele só tem a disponibilidade de exercer a atividade empresarial
se estiver de forma expressa, de forma clara, a objetivação de que ele pode exercer a atividade de negociação em nome da empresa. Caso contrário, ele é meramente um representante e ele depende de outros personagens dentro da empresa para exercer essas atividades de negócio. Nós temos outra figura, que é a figura do gerente. O gerente, ele já tem responsabilidades maiores do que o preposto. Ele é não só um representante, todo gerente, ele é um preposto da atividade empresarial, mas ele também, ele responde por todos os atos que foram praticados dentro da empresa e ainda, ele tem o poder de negociar. Ele pode exercer atividade de negociação, ele pode ter essa possibilidade de escolha, uma vez que ele está à frente da atividade empresarial e ele tem a responsabilidade. Ele tem a possibilidade de escolher o que é melhor para a empresa. Dependendo do tamanho da atividade empresarial, existem mais de um gerente. Existe mais de um gerente. Vários gerentes ali trocando horários, um cobrindo o outro ou cobrindo áreas diferentes. Esses gerentes, eles têm uma responsabilidade solidária. Eles são, não existe uma hierarquia entre os gerentes, e o que eles são é direcionados aos seus setores. E essa responsabilidade deles vem de forma solidária, aonde todos responderão pelas suas condições e pelas suas decisões. Eles têm a possibilidade de negociar, sim, e geralmente eles são contratados por um contrato à parte, um contrato de emprego que determina quem será o gerente. É possível que esse gerente seja caracterizado como um administrador da atividade empresária dentro do contrato social. O contrato social ele pode definir quem vai ser o administrador. E esse administrador pode ou não ser um dos sócios ou o empresário. Mas é muito comum que esses gerentes eles sejam contratados por meio de um contrato à parte, que caracteriza e especifica a sua utilização, a sua prática. Tudo bem? Nós temos também, de forma para encerrar essa parte dos nossos auxiliares, a importância dessas pessoas para o exercício e a continuidade da atividade. O gerente, ele tem uma responsabilidade e ele precisa prestar contas dentro da atividade empresarial. O preposto, ele não tem a possibilidade de colocar outra pessoa no lugar dele. Ele precisa da autorização do empresário ou dos sócios para nomear novo preposto. Um preposto não pode nomear outro preposto. Um gerente já tem essa possibilidade. Um gerente, ele já pode escolher uma pessoa para ficar responsável na ausência dele. E a importância do gerente é tão interessante, é tão grande, que imagina você, quantas vezes você entrou em um estabelecimento e você pediu um desconto em um determinado produto. Aí o vendedor olha para você e fala, eu não posso te dar desconto, eu vou ver com o meu gerente. Aí vem o gerente, olha para você, querendo fechar aquela venda, achando que aquilo é extremamente vantajoso e dentro da possibilidade dele, ele autoriza e digita uma senha. É a responsabilidade dele dando o aval para aquele negócio. Essa aí é a parte boa. Agora vamos para a parte ruim? E quando você entrou em um estabelecimento do qual você não foi bem atendido, ou do qual a expectativa do produto não supriu aquilo que ele ofertava. Aí você já entra na loja e fala em alto e bom tom, eu quero falar com o gerente. O que você está querendo dizer com isso? Eu quero falar com quem é o responsável, por quem responde naquele momento, dentro daquele estabelecimento. É quem vai te dar a possibilidade de resolver aquele caso. Ou, se ele não puder resolver, pelo menos te ouvir e te dar a orientação necessária para aquele momento. Isso é muito comum nas relações de consumo. Isso é muito comum. Ultimamente, recentemente, nós tivemos a questão da Black Friday. É muito comum nós termos lesões ao consumidor.
aonde preços são fraudados, você não tem uma realidade de apresentação de um preço aonde ele oferece aquele desconto que ele está alegando na propaganda. Logo, a gente vai atrás do gerente para querer saber o porquê que aquele produto não está com aquela propaganda do qual tinha sido noticiada. A partir daí, você tem o direito do consumidor sendo resguardado, sendo protegido. E o responsável por isso é o gerente. O gerente, ele responde como uma pessoa da empresa, ele responde em nome da empresa. E caso exista qualquer disposição de um dano causado pelo gerente de forma dolosa, ele responde de forma solidária com a personalidade jurídica, com a empresa. Então, você tem a possibilidade, em caso de dano, de forma dolosa, o gerente ele vai responder juntamente com o empresário sobre aquele dano, sobre a reparação daquele dano. Nesse curso, nós também temos o interesse de falar um pouquinho sobre as sociedades. Até agora, nós caracterizamos ali o empresário, a atividade empresarial como um todo, mas até agora não citamos ali as modalidades societárias. Nós temos o empresário quando ele exerce em atividade singular. Mas quando o empresário ele tem a disposição, ele tem o interesse em se unir a outras pessoas, a outros empresários, aí ele já muda a característica dele de empresário para sócio, cotista ou comanditário. Ele já nasce uma nova disposição, aonde nós saímos da característica de empresa, de empresário e passamos para a característica de sociedade. As sociedades, elas podem ser utilizadas, podem ser caracterizadas como sociedade de capital ou sociedade de pessoas. Quando nós falamos de sociedade de pessoas, nós estamos unindo a essa relação societária o chamado socio affectate, que é justamente a necessidade, a vontade de se unir com outra pessoa por causa da afetividade. Por exemplo, dois amigos têm o interesse de abrir uma sociedade. Me interessa quem é o sócio que está comigo. É muito comum nós vermos nas oficinas mecânicas. Você conhece o seu mecânico, você tem o nome do seu mecânico. Para onde ele for, você vai segui-lo, porque você tem confiança no trabalho dele. Então, você quando faz uma sociedade e busca um mecânico, eu quero saber quem é a pessoa. Me interessa a sociedade de pessoa, por causa da afetividade com aquela pessoa, a proximidade com aquela pessoa. Agora, existem sociedades que não se interessam quem são as pessoas. Pouco me importa quem são as pessoas e também quantos são as pessoas. Por exemplo, são as sociedades de capital. As sociedades abertas, as sociedades anônimas. Sociedades que colocam à disposição do seu capital, por exemplo, no balcão de negócios ou na bolsa de valores. Sociedades com capital aberto quer dizer que aquela sociedade ela está captando novos sócios, novos cotistas, desde que tenham dinheiro para pagar pela ação. Pessoas que vão participar, pessoas que vão dar continuidade àquela atividade empresarial com o seu dinheiro. Não me importa quem são as pessoas. A empresa, a sociedade, ela tem acesso, ela sabe quem são. Mas para ela pouco importa. O que importa para ela é o capital, é o resultado e a entrada de capital. São quando as empresas se lançam na bolsa de valores e abrem ali para vender as suas ações. As pessoas que compram aquelas ações passam a fazer parte do rol de sócios, de cotistas, de acionistas. Então você tem, dentro dessa sociedade, uma disposição bastante interessante que para ele pouco importa quem é a pessoa, ele quer o dinheiro. E até porque as ações que são vendidas, nós temos ações preferenciais e nós temos ações ordinárias. Você tem ações onde a disposição é simplesmente financeira. Eu só quero ganhar dinheiro, eu só quero especular em cima dessa condição empresarial.
Por outro lado, já tem as ações que são as ações aonde o acionista ele tem direito a voto. Ele tem a possibilidade de dar o voto dele, ele tem o interesse de dar o nome dele. Isso é bastante importante dentro da realidade, aonde importa se ele vai ter a possibilidade de dar a opinião dele no desenvolvimento da atividade empresarial ou não. Então, as ações que são vendidas na Bolsa de Valores, por exemplo, ações da Vale, ações do Banco do Brasil, ações do Magazine Luiza, que está bastante famoso aí por causa do crescimento expansivo, essas sociedades, eles querem a participação de pessoas, a entrada cada vez maior de pessoas. A gente ainda tem, dentro dessa questão das atividades empresariais, as sociedades são divididas em 5 categorias. Nós temos a sociedade limitada, sociedade em comandita simples, comandita por ações, a sociedade anônima e a sociedade em conta de participação. Dentro dessa sociedade em conta de participação, há uma discussão jurídica se ela deve ser caracterizada como uma sociedade. Ela deve sim ser caracterizada como uma sociedade porque ela está no rol da lei aonde se trata sobre a personalidade jurídica e sociedades empresárias. Se é uma sociedade, dentro do Código Civil, deve sim ser tratada como sociedade. No entanto, dentro da sua conotação, da sua caracterização, alguns doutrinadores, inclusive alguns julgados dentro do STJ, questionam a possibilidade de caracterização de sociedade. No entanto, fica aí no ar essa disposição, mas se caracteriza pelo meio legal. A lei determina que é uma sociedade. Dentro desses meios das sociedades, nós também trabalhamos a questão da limitação do capital, nós também temos a questão da estrutura da assembleia dos sócios, nós temos que ter um administrador nomeado, esse administrador pode vir dentro do contrato social ou ele pode ser escolhido alguém de fora da sociedade para que ele possa exercer. Nós temos as operações empresariais, operações societárias. Essas operações, nos dias de hoje, dias de crescimento e desenvolvimento econômico, nós temos bastante utilizados as modalidades de operação da transformação, alteração, fusão e incorporação empresarial. A Lei 6.404, Lei de Sociedades Anônimas, uma lei específica que trata das sociedades anônimas e da sociedade comandita por ações, essa lei ela vai trazer as disposições legais para a transformação, para a incorporação, para as operações empresariais. Mas o Código Civil, ele também traz na inteligência dos seus artigos 1113 em diante, ele vai colocar para a gente algumas possibilidades. E aí, como exemplo, eu vou colocar para você a questão da transformação. A transformação empresarial é quando você tem uma modificação de tipo empresarial de uma pessoa jurídica que sai de uma modalidade para outra, mantendo a sua continuidade empresarial, mantendo ativo o seu CNPJ. Por exemplo, quando você tem a alteração da realidade de um EIRELI, de um empresário individual de responsabilidade limitada, para uma sociedade limitada. Você imagina que você tem a possibilidade de um empresário ver que o negócio dele está crescendo, mas só que agora ele precisa de um sócio. Então, ele é um EIRELI, mas ele tem interesse de um sócio. Ele pode fazer a transformação. Então, ele transforma o seu tipo empresarial de EIRELI para sociedade limitada, mantendo a atuação empresarial, mantendo o seu contrato, mantendo o seu CNPJ. Simplesmente, ele faz essa transformação. Claro que, para uma transformação, existem regras. Dentro das regras, é necessário que se tenha unanimidade entre os sócios. E também que, dentro do contrato social, exista uma prerrogativa de aceitação dessa possibilidade. O contrário também pode acontecer. A gente pode sair de sociedade limitada, dentro da sociedade limitada, uma quebra da pluralidade de sócios.
Dentro dessa quebra da pluralidade de sócios, artigo 1033, ele traz uma disposição que em 180 dias deve haver a recomposição da pluralidade. Mas digamos que eu quero todas as cotas sejam integralizadas em uma única pessoa. Eu quero transformar de sociedade limitada para EIRELI. Também pode acontecer. A incorporação é outra modalidade, também bastante utilizada nos dias atuais. Tivemos várias aí de grande porte, de grande interesse, que trouxeram um bom desenvolvimento. Uma bem interessante, de um tempo para cá que aconteceu, foi a incorporação da Gol e da Webjet. A Gol tinha um interesse bastante de crescer, com o interesse de abrir cada vez mais as autorizações de pousos e decolagens. E aí, com essa necessidade, não haviam mais disponíveis postos aí de abertura para pousos e decolagens, a Gol fez uma proposta de incorporar a Webjet. Então, a Webjet, na incorporação, ela deixa de existir e todo o patrimônio é absorvido para dentro da Gol. E a Gol tem o seu patrimônio fortalecido, crescido. Esse patrimônio pode ser o patrimônio ativo, mas ele também vai com o patrimônio passivo. Ele também passa a assumir todas as responsabilidades que a empresa anterior tinha, principalmente na questão trabalhista. É possível que os trabalhadores de uma empresa incorporada continuem na incorporadora. No entanto, não existe uma obrigatoriedade. Existe aí uma disposição dentro do empregador e até mesmo do empregado, que o empregado vai decidir se ele quer continuar ou não. E também existe a rescisão, caso o novo empregador não tenha interesse em dar continuidade. Aí entra dentro da relação trabalhista, entra dentro da relação sindical, todas as possibilidades ali de indenizações possíveis. O CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, é a autarquia que é responsável por fiscalizar essas operações. Todas as vezes que uma operação dessas for acontecer, é possível que essa operação ela possa trazer algum dano, algum prejuízo à atividade empresarial. Dentro desse dano da atividade empresarial, das atividades econômicas, prejuízos, por exemplo, de dumping, trust, cartel, todo prejuízo que possa ser causado por meio dessas operações, vai haver uma interferência por meio do CAD. O CAD vai trabalhar em prol de resguardar a atividade econômica e a política econômica nacional, para que não traga nenhum prejuízo. Isso foi bastante conhecido aí na época da BRF, da junção ali, da fusão da Sadia e da Perdigão. A fusão, ela já traz uma prerrogativa diferente, aonde, dentro do âmbito, as empresas, por exemplo, a Sadia e a Perdigão, decidiram se fundir. Dentro dessa fusão, as duas pessoas jurídicas deixam de existir, os seus produtos continuam, seus produtos se mantêm, mas a pessoa jurídica deixa de existir. E eles dão origem a uma nova pessoa jurídica, mais forte, mais robusta, com um capital maior, com um novo contrato social, uma nova prerrogativa, uma nova estrutura de empresa. Dentro dessa condição, eles criam uma nova estrutura para bater no mercado com mais capacidade econômica, para atingir mercados antes não atingidos, para bater em concorrentes com mais força, com mais qualidade. No entanto, o CAD fica de olho se não vai haver um prejuízo à livre concorrência. Se empresas menores não vão ter um risco e, a partir desse risco, virem a quebrar, não darem conta de manter ali a atividade concorrencial e terem prejuízo. Quebrando essas empresas menores, a empresa fundida, ela passa a ter mais força e ela pode chegar, por exemplo, a ter o monopólio do mercado. Ela tendo o monopólio do mercado, existe um risco para o consumidor, que ele vai ser obrigado a comprar aquele produto de um único fornecedor e com o preço que ele decidir manipular. A partir daí, o direito do consumidor cria também um teto de possibilidades dentro dessas operações empresariais.
Essas operações, elas são bastante comuns para as realidades de mercado, para trazer uma possibilidade de cada vez mais as empresas se unirem e terem mais força no mercado, principalmente em tempos de crise. Em tempos de crise, é extremamente importante que se tenha um desenvolvimento e um crescimento social, aonde você tem algumas políticas econômicas do Estado trazendo possibilidades de crescimento e desenvolvimento. Assim, nós chegamos ao final do nosso curso de Direito Empresarial com um foco em teoria da empresa. Dentro da teoria da empresa, das nossas aulas, nós tivemos aqui alguns conceitos, algumas estruturas específicas sobre a teoria da empresa, conceito de empresário, capacidade de exercer atividade empresária, estabelecimento empresarial, nome empresarial. Nós tivemos também uma noção básica sobre os livros contábeis, os auxiliares da atividade empresarial, a microempresa, a empresa de pequeno porte. Falamos um pouquinho de política econômica, política de desenvolvimento e crescimento. Nós queremos que o seu conhecimento seja cada vez mais apurado, mais refinado. As nossas aulas são voltadas para acadêmicos e profissionais da área, mas nós também temos muitas pessoas que têm o interesse de conhecer. Então, busque as nossas aulas, assista, participe, comente as nossas aulas, seja ativo. Nós te convidamos a conhecer todo o nosso curso, entra lá no site, entra lá na página, entra no YouTube e aí você vai conhecer um pouco mais, tanto da TV Justiça quanto do nosso sistema aqui do Saber Direito e das aulas de Direito Empresarial. Eu sou o professor Fabrício Jonatas e fico aqui à sua disposição. Grande abraço e uma satisfação muito grande tê-los conosco. Um abraço, fiquem com Deus. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no canal da TV no YouTube, TV Justiça Oficial.